no blá blá blá, em todas as redes, do Metrópolis no X, no YouTube, no Spotify, os cortes no Insta. Começou nesse dia de sexta-feira, que era para sextar, era para estar tranquilão. Estamos aí, às vésperas dos feriados, Natal, Ano Novo. Acabou, não vai mais ter treta na política. Não, não é assim, aqui é Brasil. A gente teve um dia agitadíssimo, a Câmara dos Deputados pegando fogo. Quem está em Brasília está tendo que ralar. Afinal de contas, estão lá agora, neste momento. Eu até subi um vídeo no meu Twitter, pega lá, Alice, agora há pouco, Biaquices, que é do PL, Sóstenes Cavalcante, o líder do partido, tentando de toda forma rebater a acusação que surgiu e que foi hoje tornada pública contra nomes importantes do PL. O Sóstenes, um deles, o líder, o Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, outro nome bolsonarista raiz, e eles são suspeitos de desviarem dinheiro da cota parlamentar. Tem uma operação da PF em curso que hoje bateu na portinha da casa do Sóstenes e bateu também lá no Jordi. Encontraram com o líder do PL 430 mil reais em dinheiro vivo. É muita grana. Como que explica? Ele não está conseguindo explicar, mas pelo menos está tentando bater de volta. A Biaquices, neste momento, há pouco, inclusive, fez lá uma declaração favorável ao Sóstenes e atacando a justiça, dizendo que querem escolher os candidatos da direita, que é uma perseguição, que o Sóstenes não tem nada que pese de fato contra ele, e é tudo uma cortina de fumaça para esconder as revelações da CPI do INSS, que agora estão indo ao encontro de Lulinha, o filho do presidente. Ela, claro, tentando, sim, ela sim, mudar de assunto e criar uma cortina de fumaça, trazendo à tona um caso que não tem nada a ver com as suspeitas da PF, que pesam agora contra o PL. Mas aí a grana que foi apreendida na casa do Sóstenes, aí na nossa frente sendo exibida, e a gente tem falas dele, é isso? A gente já pode colocar? Ou você prefere já comentar, Ricardo Noblat, esse Não, escândalo? Um não, escândalo. a gente pode pôr a fala do Sócrates, mas antes eu queria só acrescentar uma coisa. Nas conclusões dessa investigação da Polícia Federal, ou na justificativa dessa operação, justificativa oferecida pela Polícia Federal, consta também o seguinte: um assessor do deputado Sóstenes Cavalcante movimentou 11 milhões de reais em débitos e 11 milhões de reais em créditos. E seria um dos responsáveis por operar os desvios de recursos da cota parlamentar, do que o senhor Sóstenes teria direito, porque ali a gente sabe já há tempos o orçamento secreto, o que se chamava orçamento secreto, ainda se chama orçamento secreto, permite que não só os parlamentares, deputados e senadores disponham de dinheiro de verba parlamentar para aplicação nos seus redutos, como também para aplicação sem muito controle. Mas aí é o dinheiro da Sem... cota, no caso, né? Aquele dinheiro que você usa no seu gabinete, na sua gasolina, no seu, enfim, para os seus custos como parlamentar. Então, assim, tem suspeitas que pesam contra emenda parlamentar de todos os tipos, muitos do PL, inclusive, mas o Sóstenes agora, neste caso em específico, é a cota que é para você se sustentar como parlamentar. E a gente sabe que até auxílio paletó antigamente tinha, uma esculhambação tão grande que eles recebem todo tipo de dinheiro com desculpa para todo tipo de gasto. E a gente também conhece 1 milhão de casos de dinheiro desviado. Um dos meios é a tal da rachadinha, uma suspeita que é muito comum com a família Bolsonaro, mas o Sóstenes e o Jordi também estariam desviando dinheiro da cota parlamentar. Neste caso, nem da emenda, mas é da cota, que é aquele dinheiro para o seu sustento. E aí tem, no meio dessa operação, esse achado de 430 mil em casa, na casa do Sóstenes, que na versão dele foi um lapso. Ops, estava no meu armário, eu esqueci que estava lá. Eu ia depositar no banco, mas eu Não, esqueci. o cinismo é tão grande que o Sóstenes diz que, olha, com essa correria toda, eu recebi o dinheiro, mas não tive nem tempo de aplicar o dinheiro, de passar no banco, depositá-lo.
Ele tem, como todo parlamentar, um monte de assessores. São É 11. mais assessores do que o necessário, mas é assim que o Congresso trata os seus parlamentares. Oi, não tinha ninguém que pudesse ir lá depositar? Ele esqueceu lá, ficou esquecido. Como é que tu esquece 430 mil reais dentro de um guarda-roupa? Mais sério, e aumenta o cinismo e a falta de explicações convincentes da parte do Sóstenes, é o seguinte, perguntaram para ele, esse dinheiro era de onde? Disse, não, rapaz, isso foi um dinheiro, vejam só, meu Deus, com tanto trabalho que eu tenho aqui, esse foi um dinheiro de um imóvel que eu vendi lá em Minas Gerais. Ah, sei, em qual município foi esse imóvel? Aí ele não respondeu. Sim, mas o senhor vendeu para quem? Ele também não responde. Claro, dá tempo para os seus advogados Criarem uma pensarem história. numa explicação E ele para disse isso essa também, coisa né? Que tem toda. parte da explicação só poderei dar após conversar com os meus Agora, advogados. Então ele precisa, obviamente, criar uma estratégia junto com a defesa dele. agora, para a gente não ficar aqui só dizendo, sem mostrar o que é que o Vamos, Sóstenes vamos. falou, solta esse vídeo aí do Sóstenes se explicando. Eu não tenho nada a temer e por isso estou aqui de cabeça erguida para dar as explicações. Não tem nada de contrato ilícito, não tem nada de lavagem de dinheiro. Peguei a peça e analisei. O COAF, que é um grande problema hoje do Brasil, o COAF pega a movimentação bancária das pessoas, faz uma soma gigante e falaram que o meu motorista passou na conta dele ao longo de 10 ou 15 anos, não sei o tempo da investigação, 11 milhões de reais. Ora, ele tem 2 negócios, além de trabalhar como motorista para mim. Então, logo, quero dizer que essa investigação é mais uma investigação para perseguir quem é da oposição, quem é conservador, quem é de direita. Quero reiterar, desafio aqui o presidente Lula, trazer o Lulinha, o senador, vice-líder do governo Lula no Senado, botar a Câmara, o olhar nas câmaras e explicar ao povo brasileiro como eu estou fazendo. Que sobre o valor encontrado em minha residência, trata-se de recurso lícito da venda de um imóvel de minha propriedade. E aprendam uma coisa, dinheiro de corrupção não aparece lacrado, identificado e recolhido oficialmente na sua residência. Eu fico impressionado, é como a Polícia Federal não quer investigar a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um contrato com um banqueiro de 129 milhões de reais. Este é mais um capítulo da perseguição contra o presidente Bolsonaro. E, não, estranhamente, vem logo essa operação, logo após aparecer o nosso pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Recebi recentemente o dinheiro. Ele apelou para tudo. Com essa correria de trabalho e etc e tal, que desespero. Eu acabei não fazendo depósito, mas faria, inclusive parte dele, eu tenho pensando em fazer outros negócios e tudo, acabei não fazendo depósito. Foi simplesmente o lapso. Ninguém pega um dinheiro e bota dentro de casa, gente. Não, claro que pega e bota dentro de casa. Exatamente o que faz quando é isso. Eu peguei o dinheiro, recebi o dinheiro, guardei, coloquei ali. Simples isso. Ai, que comédia. Olha, só um detalhe. Ele apelou para. Jogou para todos os lados. Apelou para Xandão, o caso do Xandão, que tem que se explicar. Apelou para o caso do Lulinha, que tem que se explicar, mas que não tem nada a ver com o caso dele. Apelou para o Bolsonaro preso, que também não tem nada a ver com o caso dele. Apelou para a candidatura do Flávio Bolsonaro, que nada tem a ver com a história que eles dizem aí que seria um contrato de R$4.300, que é um dinheiro que eles pagavam para uma locadora de automóvel que, pelo jeito, não existia ou fingia que alugava carro para ele, o Sóstenes, e para o Carlos Jordi, e repassava, portanto, parte desse dinheiro, ou o dinheiro inteiro, para os dois. É aí que vem o desvio da cota parlamentar. É isso que ele devia ter explicado, e não explicou em momento nenhum. Ele simplesmente tenta o tempo inteiro criar, assim, cortinas de fumaça e desviar do assunto. Não tem
aí nenhum momento em que ele vá lá e refute a acusação ou que está sendo investigado. Bizarro esse vídeo, e ele prometeu que ia fazer isso. Agora eu vou atirar, vou bater em geral, e é o que ele está fazendo. Até no Xandão a gente viu aí o Sóstenes atirando. É, eu queria comentar alguns pontos rapidamente dessa fala do Sóstenes. É, ele se diz um perseguido, é isso que o Bolsonaro se diz. Pois A é. direita se diz perseguida o tempo inteiro e esconde que ela perseguiu e persegue muita gente, que foi ela que tentou dar um golpe nesse país. Tentou mais de uma vez, porque tentou em dezembro de 2022, quando Bolsonaro ainda estava no poder. E esse golpe só não foi aplicado porque alguns chefes militares se recusaram a participar dele e tentou a segunda vez, que foi no 8 de janeiro. Então, essa coisa de perseguição não cola, não cola. A direita Sim, perseguida, a direita hoje controla o Congresso, a direita e a extrema-direita juntas controlam o Congresso. O Congresso é a casa que faz as leis. Leis que têm que ser respeitadas, uma vez aprovadas legitimamente, uma vez que que o Supremo Tribunal Federal não tenha nada a opor, porque é dele a palavra final em tudo que tem que ver com a Constituição. Então, essa churumela de perseguição é só papo. É papo para enganar os trouxas, só para enganar aqueles que dão crédito à fala e ao discurso da direita. Aí pois é, agora peraí, Guga, achei que agora você é a ia minha parar de vez. falar, né? Não, não, não. Mas parou, Eu já ia esperei que você mudar. parasse de falar. Aí a segunda coisa é, ele tenta botar o Lulinha no meio. O que é essa história do Lulinha? O Lulinha foi citado por um assessor do Careca, que é assim que se denomina, ou que se chama o comandante daquele escândalo, daquela roubalheira no Ministério da Previdência, dinheiro consignado de empréstimos feitos a velhinhos, a aposentados. Ele foi citado por um assessor do Careca e também por Careca do uma. INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, né, o nome dele, é o careca do INSS, sim. Exatamente, ele foi citado e foi citado também por uma empresária ligada ao Careca e que também está metida nessa roubalheira do INSS, como, olha, aquele rapaz, olha, eu mandei o dinheiro para aquele rapaz supostamente seria o Lulinha, o filho mais velho do Lula. Muito bem. Apareceu alguma prova disso até agora? Não. Significa que não pode aparecer? Não, não significa que não pode aparecer. Significa que não apareceu nada de concreto até agora, a não ser uma suspeita de que o Lulinha possa estar envolvido com isso. A não ser isso. Mas o seu Sóstenes cita isso, que é para tentar sair do centro do palco, sair de debaixo dos holofotes, ele que adora tantos holofotes. Ainda comentando a fala do Sóstenes que vocês acabaram de escutar, aí ele fala: não, mas e cadê? E a mulher do Moraes? Vamos explicar o caso da mulher do Moraes. Ela é uma advogada proeminente. Ela fez um contrato com o Master, pelo menos para atuar em um processo, pelo menos é o que se sabe de concreto até agora. Foi descoberta alguma irregularidade nesse contrato? Até agora, não. O que é que se fala? Não, mas era um valor fabuloso. Era um valor fabuloso. Não é a única advogada que cobra dos seus clientes um valor extraordinário. Paga quem quer. Ah, não, mas ela é mulher de um ministro. Também não é proibida de advogar por ser mulher de um ministro. O ministro de quem era mulher, o Alexandre de Moraes, atuou nesse caso? Não, não atuou nesse caso. Então, é outra maneira de tentar que o Sóstenes, e não só ele hoje nessa fala,
mas os outros da direita o tempo inteiro, que, opa, é para tentar manchar a biografia do senhor Alexandre de Moraes e também da mulher dele, que foram sancionados pelo Trump, na época em que o Trump baixou o tarifaço e queria evitar o julgamento dos golpistas. Então, Exato, exato. Não, por muito bom. enquanto, não há nada de Não há nada. concreto. Por que que o Lulinha ainda não foi chamado para depor na CPI que investiga o caso do INSS? Por que tanto a bancada do governo como a bancada da oposição, dentro da CPI, combinaram, concordaram que só se pode chamar ali para depor pessoas que comprovadamente tenham contra ela já indicações fundamentadas, convincentes, de que possam ter participado dessa roubalheira. Então não foi porque o governo ou apenas a bancada do governo estaria protegendo o Lulinha, da mesma forma que outras pessoas que não são ligadas ao governo nem a ninguém, e muitas vezes são ligadas também à antiga administração do INSS no governo, senhor Jair Bolsonaro, também não foram chamadas. O Lula disse ontem, e disse com muita clareza: se eu tiver filho metido nisso, ele vai ser investigado. E o que é que fez Bolsonaro quando sentiu que a família dele, essa sim, cravejada de tudo quanto era o tipo de acusação, o que é que ele fez quando ele era presidente da República? O que ele fez está num vídeo que eu peço para Alice soltar agora, que mostra ele falando com o maior descaramento de como ele queria proteger a sua família. Por que que ele não disse lá atrás, como o Lula disse agora, olha, vamos investigar quem quer que seja, seja filho meu, seja mulher minha, seja o que for, tem que ser investigado. Veja o que é que Bolsonaro disse, e foi isso que provocou a queda do ex-juiz Sérgio Moro quando era ministro da Justiça. Solta, por favor, Alice. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso Só trocar isso. alguém da segurança na ponta da linha que pertence a isso. Ai, ai. Vai trocar. Se não puder trocar, tá com o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final. São comportamentos, como Cara, vocês velho. podem ver, Opostos. distintamente, mas muito distintamente, quer dizer, são falas absolutamente opostas. Um presidente diz: olha, se meu filho, ou se eu tiver qualquer filho metido numa história dessa ou parecida, tem que ser investigado. O outro diz: o quê? Querem foder minha família e meus amigos? Meu Não! Deus do céu. Troca o delegado, troca o diretor da Polícia E Federal, trocou. O troca o pior é que ele não falou, é que ministro. ele fez. Todos Ele fez foram isso tudo. trocados É para inacreditável. que o senhor Jair Messias Bolsonaro blindassem a sua família. E Aí seus vem os amigos. seus, aí vem seus Sóstenes e seus amigos. Aí vem seus Sóstenes agora que ele está ali nessa bananosa toda, todo salpicado de lama. Vem o seu Sóstenes agora e diz: olha aí, cadê a mulher do Alexandre de Moraes? Uma coisa tem nada a ver com a outra, além de não haver nenhuma irregularidade no caso da mulher do Alexandre de Moraes, que pode advogar para quem quiser. Ele é assim, mas Lulinha está aí. O pai dele até já disse com todas as letras: tiver que ser investigado, vai ser investigado.
A diferença é brutal. E olha, só É uma coisa. brutal, é uma diferença Alice, brutal. faz esse corte, vai ficar grande, mas dele, na hora que o Ricardo começa a explicar no Blá, como é uma piada tentar misturar os casos e como não se avançou ainda lá na história do Lulinha, nem na do Xandão, e aí termina só depois desse vídeo do Bolsonaro exonerando geral, se for possível. Se ficar muito grande, faz um forward, mas vale a pena, porque é isso, é uma hipocrisia e é uma cortina de fumaça, mais uma vez, Sóstenes. Agora, tentando desviar o assunto para quem não deve como ele. Ele sim deve. Tem que explicar. É muito dinheiro, tá chato. Agora temos também a fala do Do outro, Jordi, que está envolvido nessa mesma operação que a Polícia Federal deflagrou hoje, do Jordi, deputado federal, não é deputado federal ele, assim como o Sócia, do mesmo partido, o PL. O PL de quem? De Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, quem? Aquele que lá no escândalo do mensalão do PT, em 2004, 2005, meados de 2005, aquele que foi denunciado, depois foi julgado, condenado e preso, juntamente com outras pessoas que participaram daquele escândalo, e ficou preso na Papuda, pois é. na Papuda. Posto isso aí, salta a fala do Jordi. Fizeram essa busca e apreensão com esse mesmo motivo aqui, por determinação de Flávio Dino, fizeram nos meus assessores, e era aniversário da minha filha. E hoje, novamente, evidente, aniversário da minha filha, estão fazendo novamente essa busca e apreensão covarde, alegando que eu teria desviado recursos da cota parlamentar para uma empresa de fachada com aluguel de carros, sendo que é a mesma empresa que eu alugo carros desde o início do meu primeiro mandato. A mesma empresa que o deputado Sóstenes, que também acredito que esteja também sendo alvo de busca e apreensão, que também aluga veículos dessa mesma empresa desde o início do primeiro mandato dele. E a alegação deles é tosca. Eles dizem que chama muito a atenção o número de veículos dessa empresa, que aluga para vários outros deputados, inclusive, dizendo que as outras empresas têm mais de 20 veículos na sua frota, e a Haruê Locação de Veículos tem apenas 5 veículos, por isso seria uma empresa de fachada. Eu sei o que eles estão fazendo. Isso aqui é mais do que querer nos intimidar, é uma pesca probatória, é fishing expedition. Eu não vou me deixar abalar com isso. Isso aqui, para mim, vai ser mais um instrumento de ânimo para enfrentar essa tirania, essa ditadura do judiciário, que persegue seus adversários utilizando o aparato da justiça, o aparato público, o aparato estatal. Eu vou enfrentar de cabeça em pé tudo isso e vamos vencer essa batalha ano que vem. Eles dão as Sim. mesmas explicações, usam os mesmos truques, se valem dos mesmos recursos, porque eles sabem que tem uma parcela da população brasileira que acredita piamente no que eles estão dizendo. Se outra parcela, se a maioria das pessoas não acredita, eles não estão nem aí. Porque essa parcela que acredita, pequena ou não, é suficiente para reconduzi-los como deputado, como senador, como que seja, para garantir a eleição deles. E se esse voto nem fosse suficiente para garantir a eleição deles, eles, os parlamentares, têm muita grana do orçamento, muita grana para usarem nos seus redutos eleitorais. E esse uso se faz não só para a construção de pequenas obras, que até aí é uma coisa legítima, não tem nenhum problema, como para desviar esse dinheiro. Esse dinheiro sai de Brasília, sai indicado por um parlamentar, vai para lá, para o Estado, e volta uma parcela para encher o bolso A, do parlamentar. a gente não tem um irmão do Jordi, né? Tá lá no meu Twitter, tem. Pega lá, Alice, o irmão do Jordi falando dele, porque aí é bom a gente ver o próprio irmão, sangue do sangue, filho do mesmo pai, o Renan Jordi.
Essa daqui, Pega vamos ver aqui como é vamos que o ver enquanto você minúsculo. pega lá. E tenta achar lá o Vamos que o pegar o Guga irmão está de Jordi pedindo. destruindo o carro de Jordi por conta dessa Ah, história. é o É irmão muito. do Jordi? Eu O que é que ele falei. fala, Guga? Porque eu Não, nunca vou vi. mostrar, porque aí você vai. É legal você ver. Você vai ver. Pega lá, Alice, que Porque eles ficou devem muito ser bom. brigados, os Não, irmãos, eles né? são brigados. Assim, assim, são irmãos Mas o brigados. irmão do Jordi também é político, É não? deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Ou é vereador, não me lembro mais, mas é também E essa político. fala dele é de quando? Essa Não, fala não é do irmão deputado, é do Jordi. vereador, mas enfim, é de agora, de hoje. Ah, é de hoje? Lógico. Ah, tá. Enquanto a Alice ainda procura, vamos ver o que é que o nosso minúsculo presidente da Câmara dos Deputados, Huguinho Mota, aquele que é menor do que a cadeira que ocupa, disse a propósito disso, dessa operação da Polícia Federal hoje. Primeiro dizer que a Câmara não tem compromisso em estar protegendo aquilo que não é correto. A Câmara dos Deputados Mas, não tem essa função, muito menos o presidente. Claro que quando a gente tem um colega que é alvo de qualquer ação do judiciário, seja ela qual for, nós não ficamos felizes com isso, né? entendi. Ninguém fica feliz com isso. Mas que o judiciário está cumprindo o seu papel, nós não vamos aqui estar defendendo aquilo que não se pode defender. É Hesitando engraçado, demais. é engraçado o seguinte, hoje, pela primeira vez desde que tomou posse como presidente da Câmara, em fevereiro passado, ó, quer dizer, quase um ano depois de ter tomado posse, foi que o Huguinho topou tomar um café da manhã com jornalistas e responder às perguntas que lhe foram feitas, ou que lhe seriam feitas, como foram. E aí perguntaram para ele sobre funcionários fantasmas na Ops. presidência da Câmara. Isso foi denunciado várias vezes pela Folha de São Paulo, Pelo com o nome Metrópolis. deles, pelo Foi o Metrópolis Metrópolis o também. primeiro? Não, não, eu não sei se foi o Metrópolis ou foi a Folha O primeiro, Tássio, ó. mas isso foi denunciado por vários veículos de comunicação, entre eles o Metrópolis e a Folha de São Paulo, com o nome dos funcionários fantasmas, com o nome também da funcionária que gerenciava a rachadinha no gabinete do senhor Hugo Mota. Fica falando só de rachadinha do Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual, ou de rachadinha no gabinete de Jair Messias Bolsonaro, quando era deputado federal. Não! Também tinha rachadinha aí no gabinete, Não, pelo esse, menos olha, do minúsculo presidente da Câmara. e o E TCU que aí, o arquivou a que foi história. que. E qual foi a resposta que deu o Guinho Mota hoje para essa coisa dos funcionários Uhum. fantasma? Nenhuma! Nenhuma! Calou-se! Não quis comentar o assunto. Não comentou em nenhum momento em que essas matérias sobre funcionários fantasma no gabinete dele foram publicadas. As matérias sempre concluíam dizendo procurado por este jornal, ou por esse site, ou pelo que fosse, o presidente da Câmara não quis se pronunciar. Essa Por quê? história, Porque ele fica com receio, não, ele até tem razão nisso. Sem ter explicação para dar, sem ter como se defender, se você fica respondendo às perguntas que os jornalistas lhe fazem, você acaba ficando numa pior situação. Agora, quem não tem nada a temer, quem não deve nada, responde as coisas. Vamos perguntar se eu tenho rachadinha aqui no blog. Aí eu vou dizer como é que é? Tenho não e prove. Cadê? Cadê a prova? E eles não dizem isso, eles se calam. Ou então eles tentam desviar o assunto. Agora vamos ver aí. O irmão, eu nem sabia que esse Jordi tinha irmão. Nem muito. só dizer aqui antes de entrar o irmão que só para fazer justiça aqui rapidinho a quem a Folha entrou. E o Tasso Lohan, inclusive, explicando aqui, porque arquivou o TCU, gente. Arquivou, não quis nem ouvir o Hugo Mota. Quem arquivou é um ex-deputado chamado Jonathan de Jesus, que também é do republicano, Quem mesmo arquivou o quê, partido. Guga? Eu não O estou caso no entendendo. TCU foi aberto um processo para apurar essa rachadinha, que foi arquivada rapidamente contra o Hugo Mota.
lá no Ah, Tribunal de sim. Contas da União. O ministro responsável pelo arquivamento, que era o relator do caso, um ex-deputado chamado Jonathan de Jesus, também já esteve envolvido em esquema de funcionário fantasma. E ele é também do partido do Republicanos, o mesmo do Gumota. Notícia dada pelo Tasso Lohan, que foi quem revelou, inclusive, aqui no Metrópolis, foi quem deu esse furo sobre sobre os funcionários fantasmas do Hugo Mota, um caso que, claro, foi rapidamente abafado por um ex-deputado que hoje está lá no TCU e que também já teve a esposa dele acusada de ser funcionário fantasma. Brasil, Zil. Mas, enfim, vamos ver agora o irmão do Carlos Jordi, o Renan Jordi, que é irmão por parte de pai, também é político lá no Rio de Janeiro, e os dois são brigadinhos. Não vai ter o Natal da família Jordi, mas vamos ver o que ele falou do irmão. Fala galera, mais um dia de trabalho aqui na LERJ em defesa da população de bem, em defesa do nosso estado, do Rio de Janeiro, e com a tranquilidade de nunca ter sido um vagabundo, desde criança nunca ter sido um vagabundo, a tranquilidade de nunca ter me envolvido com droga, nunca ter sido um traficante, líder de torcida, violento, ladrão, um criminoso quanto mais, nunca ter sido traficante que fugiu, que saiu corrido de Niterói para o sul e voltou de lá com o rabinho entre as pernas, não fez nada de bom para a própria vida e voltou de lá vagabundo também, não sem emprego, sem nada, e agora se coloca como paladino da moralidade aí, mas o que faz com as suas próprias emendas, a gente precisa perguntar ao chefe de gabinete dele, que é um ladrãozinho que já trabalhou até com o Eduardo Paes. Tá espancando o irmão, velho. Falou que era traficante. Pois é, mas por quê? Por que isso? Porque não é muito comum você encontrar um irmão espancando outro, né? Por que que ele faz isso? Quer dizer, Não, eles onde são é que o brigados. Esses caminho... dias, o Jordi gravou um vídeo, inclusive, falando que esse irmão, o Renan, usa o nome Jordi de forma indevida, porque Jordi é um sobrenome só dele, um apelido apenas do Jordi, do Carlos Jordi, segundo ele, que o irmão tenta ficar na sombra dele para ser eleito. Atacou o irmão esses dias, falando que o irmão... Mas são irmãos de são irmãos por sangue? parte de pai. Não é a mesma mãe, é o mesmo pai. E aí, já tem, portanto, uma relação muito ruim entre os dois. Nesses dias, esse irmão, Renan, ele foi denunciado por agressão, né, por quase agredir uma outra parlamentar lá dentro da Câmara de Vereadores. Ele foi bem grosseiro, ele tirou a camisa. Tem uma cena ridícula do irmão desse que acabou de atacar o Carlos Jordi, quase brigando com outros políticos, tirando a camisa dentro da Câmara de Vereadores. Uma coisa patética aconteceu esses dias. Aí o Carlos Jordi falou. Aí os jornalistas vão noticiar e falam: irmão do Carlos Jordi, esse meu irmão, eu tenho uma vergonha dele, ele usa o meu nome de maneira indevida. Foi quando o Jordi atacou o Renan, que é esse carequinha aí da foto, que é o irmão dele por parte de pai. Agora vem o troco, o irmão por parte de pai, o Renan, aproveitando deste momento de polícia federal em cima do Carlos Jordi para ir lá e queimar ainda mais o deputado bolsonarista do PL, aquele que tentou ser prefeito de Niterói, perdeu por pouco, quase virou prefeito de Niterói, esse que agora o irmão acusa de ter sido, inclusive, traficante. Agora, não sei se você prestou atenção, Guga, é engraçado que o Jordi, não este que saiu batendo no irmão, mas o Jordi que está metido aí nesse lamaçal descoberto pela Polícia Federal, o Jordi faz. E aí, fizeram esta operação no dia do aniversário da minha filha, não foi isso que ele disse? Foi no dia do aniversário No da dia do Sofia, aniversário da minha a filha. filha dele, a Sofia. Aí você diz, puxa, como essa Polícia Federal é má. É, Ela claro. resolveu fazer uma operação no dia do No dia. aniversário da filha do Presente deputado. para ele. Olha, isso é para quem não sabe que a Polícia Federal vem investigando este caso do Jordi, este caso do Sóstenes, desde o ano passado. Desde o ano passado. Não é uma investigação que começou hoje, ontem, anteontem. Não, é desde o ano passado. Pois é. Não tem nada a ver com o aniversário da Certamente filha do não. deputado, mas também não poderia o aniversário da filha do deputado empatar o momento
de busca e apreensão de documentos, simplesmente porque era o aniversário dela. Claro. E que o Né? pai agora se diz chocado, coitado. Isso me lembra o Ramage um dia desse, quando ele fugiu para Miami. Foi que ele disse quando ele chegou em Miami, foi descoberto lá o deputado Ramage, que foi caçado como golpista, condenado e fugiu para não cumprir pena. Fugiu. O que foi que o Ramage disse? Ele é do mesmo partido, PL, do mesmo Tudo um partido. PL. Bolsonarista como os outros. Partido da papuda Não, lotada. Agora estão falando eu, que eu, PL é eu, eu, papuda lotada. Mas eu prossiga. resolvi sair do Brasil porque eu não queria que as minhas filhas, coitadinhas dela, vissem o pai eventualmente sendo Claro. preso. Um Ah, em trauma. nome das filhas, o Ramagem fugiu para Miami, onde está muito bem instalado lá com a mulher, com as filhas, porque ele queria poupar as filhas do vexame de ver o pai sendo preso. Podia Foi. poupar sem nenhum problema. Poderia poupar. Se ele tivesse dito tá, também para a Polícia Federal, olha, vai me prender até mais cedo do que vocês prendem as pessoas. Porque elas só podem prender a partir das 6 horas ou entrar na casa das pessoas a partir das 6 da manhã. Não, eu faço encontro, ou então eu me entrego. Eu saio, vou lá, bato na porta da Polícia Federal. Estou aqui para cumprir pena. Podia fazer isso. Não. Aí isso serve de justificação para ele, de justificativa para fugir para Miami. Pra dar um migué. Olha, Não é para inclusive, dar já que uma. você falou nele, eu mandei o vídeo. Você já pegou?